Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demils Pereira Ribeiro, aqui o meu contato para que vocês possam mandar quando a gente estiver desenvolvendo os mapas mentais, né? Nós temos o nosso web sala lá no WhatsApp, né? O nosso grupo lá no WhatsApp para que a gente possa ter uma comunicação mais imediata e aqui para quando a gente estiver fazendo os mapas mentais. O canal de aulas para que vocês possam procurar todas as aulas que quiserem depois, à medida que eu for colocando ali no grupo do WhatsApp. Então vamos iniciar aqui o nosso trabalho com o plano de estudo tutorado. Vocês que estão no segundo ano, já é o segundo ano que nós trabalhamos. Então vocês já têm uma desenvoltura bem maior, né? Vocês já se adaptaram. Então vocês lembram bem que o plano de estudo tutorado ele é dividido por volumes, não é? Eu pedi para vocês sempre colocar certinho a data, semana, tudo aí detalhadamente no caderno. Bom, nós vamos trabalhar a língua portuguesa. Esse volume 1 nós temos 4 semanas para trabalhar. Nessa primeira semana nós estaremos trabalhando aqui os gêneros textuais. Então nós vamos trabalhar aqui o gênero. Então na primeira semana nossa aqui, pessoal, qual que é o nosso eixo temático? Compreensão e produção de texto. Qual que é o nosso tema? Contexto de produção, circulação e recepção de texto. Quais são as habilidades que nós vamos desenvolver, gente? Considerar os contextos de produção, circulação e recepção de texto na compreensão e produção de textos, produtiva e autonomamente. Quais são os conteúdos relacionados? Nós vamos trabalhar leitura e interpretação de texto. Já expliquei para vocês e à medida que a gente for desenvolvendo, vocês estão no segundo ano, a leitura e a interpretação de texto, ela corresponde a praticamente 60% ou 70% de muitas provas que nós fazemos, seja do Enem ou dos vestibulares. Você vai ter muita interpretação de texto em história, geografia, ciência, física, química. A leitura, você tem que lembrar que ela é uma habilidade, ela é uma competência. Você consegue, através dela, desenvolver todo o seu raciocínio em todas as outras disciplinas. Por isso que é muito importante vocês prestarem atenção. Bom, pessoal, então nós estamos aqui. Qual que é o tema da nossa aula? Gênero textual. Qual que é o gênero textual que nós vamos trabalhar? O relato pessoal. Iniciando aqui o que, pessoal? A semana 1, coloquem no caderno, do plano de estudo tutorado, volume 1 de 2021. Nessa semana, nós vamos analisar o relato pessoal. Além de comparar dois textos desse mesmo gênero, lembre-se de que os conteúdos que serão abordados aqui podem ser encontrados com mais detalhe no PET volume 7 do primeiro ano, que depois eu vou colocar para vocês aí quando eu gravei a explicação. Tá certo? Então vamos aqui para a parte do recapitulando. O gênero relato pessoal é aquele que tem a função de relatar acontecimentos de nossa vida. Esse gênero textual ele é narrativo, pessoal. Portanto, há nele a presença de elementos da narrativa. É importante lembrar que o texto deve contar algo da vida do autor. Assim, o narrador normalmente é do tipo narrador-personagem, ou seja, aquele que faz parte da história. Esse gênero, que pode ser oral ou escrito, ele é vinculado por diversas partes, como as revistas, os jornais, telefones, redes sociais, livros e outros mais. É comum ainda que os relatos pessoais tenham tema, por exemplo, férias, passeio, que amei, odiei, festa de aniversário, entre outros tantos. O tema do relato pessoal quer dizer sobre qual assunto relativo à vida do autor está sendo tratado naquele texto. Agora prestem bastante atenção. Existem características do relato pessoal que devem ser relembradas. Quais são? 3. Primeiro, os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa no passado. Segundo, a presença de adjetivações e descrições. Terceiro, é importante que o texto tenha um título criativo. O texto deve ter início, que é a introdução, meio, que é o desenvolvimento, e fim, que é a conclusão. Vamos começar as nossas atividades? Aqui é o seguinte, leia o texto seguinte. Eu coloquei só uma partezinha inicial. Primeiro o título e aí a introdução, porque aqui eu já consigo destacar algumas características importantes. Primeiro, vamos analisar o título. O título já começa com minha. Minha é um pronome possessivo de primeira pessoa. Então eu já identifiquei que o narrador é um narrador de primeira pessoa. Esse narrador de primeira pessoa também é chamado narrador personagem.
minha fuga. Então o narrador aqui ele está fazendo um relato pessoal da sua fuga de onde? Da Coreia do Norte. Aí nós temos aqui uma palavra-chave que identifica o relato de uma sobrevivente. Como nós temos aqui a identificação do gênero, uma sobrevivente. Como que começa? Começa com a primeira pessoa. Quando eu era pequena, achava que meu país, era o melhor do mundo. Cresci cantando uma canção chamada, e aí vocês vão lendo devagarzinho e grifando. Aqui eu não vou colocar o texto inteiro, o texto tem continuação, porque senão fica muito extenso à toa. A única coisa que eu já expliquei para vocês nas estratégias de leitura é que quanto mais você destaca as palavras-chave, mais sinalizado fica o texto, mais fácil fica para você depois, quando lê a pergunta, identificar sobre que parte do texto está sendo feita a pergunta. Então vamos para a correção das atividades. Pessoal, a número 1 pergunta: indique qual é o tema tratado no relato pessoal lido. Aqui vocês podem desenvolver de maneira bem ampla, né? A gente poderia falar que o tema central do relato é a busca por melhores condições de vida, a imigração, a percepção individual sobre a dura realidade de um país, porque a Coreia do Norte é uma ditadura. Então as pessoas viverem numa ditadura sem liberdade é muito difícil. Outro tema que nós podemos trabalhar aqui é o preconceito contra refugiados, que em busca de sobrevivência vão a outros países de cultura e costumes diferentes, e ainda lidar com comportamentos agressivos, onde determinadas pessoas são xenofóbicas, né? Elas não gostam de pessoas que vêm de determinadas nações. Na número 2, pergunta assim, a narradora, a personagem do texto que nós vimos ali, utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para o relato pessoal. O que nós podemos analisar aqui? Quando o próprio personagem conta sua história, ele dá ao leitor uma visão parcial dos fatos, né? Porque a gente só conhece a visão dele. Porém, nós temos um aspecto positivo, que é o privilégio de poder experimentar as emoções e os sentimentos expressos por esse narrador. Então nós poderíamos apontar que o narrador em primeira pessoa, no relato pessoal, nós teríamos um ponto negativo, que é a visão parcial dos fatos, mas um ponto muito positivo, que é sentir as suas emoções, os seus sentimentos expressos nessa história. A número 3, gente, é uma questão objetiva para vocês treinarem. Indique qual das alternativas seguintes apresenta a característica do gênero relato pessoal, que está presente no texto Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Aqui o correto é a letra C, o uso da primeira pessoa do singular e dos verbos no passado. A número 4 pede assim: a leitura desse texto pode nos fazer lembrar um problema social presente em nosso meio, que é a xenofobia, como eu disse para vocês. Você sabe o que é isso? Procure e leia o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Bom, aqui eu quero que vocês, quando forem escrever, falem principalmente, já pensando na redação para o Enem, como que a gente acaba com esses problemas sociais, né, que nós enfrentamos, promovendo a conscientização por meio de palestras, debates, rodas de conversa, seminários, publicações, exposições e ações culturais. Outra que vocês podem abordar aí na resposta de vocês é mostrando o patrimônio intelectual e cultural dos refugiados e como esse arcabouço beneficia o Brasil, porque vocês estudam história e sabem da formação da nossa nação. O nosso país é um país plural, formado por muitas e muitas etnias, raças, cores, credos, religiões. Nosso país é um país que nós falamos que é um país miscigenado. Pessoal, aqui a gente chega no final da nossa aula, né? É a primeira semana, eu peço que vocês desenvolvam com muito cuidado o caderno. Procurem realmente organizar o caderno, sempre colocando aí o volume do PET, a semana que nós estamos trabalhando, o tema que nós estamos trabalhando. E outra coisa fundamental, é importantíssimo que vocês coloquem as datas, porque quando eu peço lá no grupo para que vocês postem as respostas e as correções, isso me ajuda muito a identificar quando eu vou colocar a nota no diário. Então sempre de olho no nome de vocês, na data
onde vocês estão fazendo essas atividades. Ok, pessoal? Bastante dedicação, não se esqueçam aí de estudar e ler todas as partes do PET aí, porque nós teremos um bom resultado. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.